A Bíblia ensina que nós devemos pedir perdão quando nós erramos. Mas será que ela também nos ensina a como pedir perdão? Nós vamos ver no nosso estudo de hoje, mais uma vez, baseado no livro Em Busca da Paz, do reverendo Bob Jones. E nós já até mostramos a capa do livro, se alguém tiver interesse em comprar. É da editora Nutra Publicações. Nós temos neste livro alguns conselhos bastante interessantes a respeito do pedido de perdão. Será que nós sabemos pedir perdão? Você já precisou pedir perdão para alguém e não sabia exatamente como deveria fazer? Nosso estudo de hoje tem a intenção de resolver ou de solucionar essa questão. Talvez seja uma proposta bastante ousada, pretensiosa. Então nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos trazer aqui alguns princípios, umas aplicações práticas sobre este tema tão importante, e você, com a ajuda de Deus em oração, vai filtrar aquilo que acha mais interessante, aquilo que acha menos interessante, aquilo que acha mais prático, aquilo que acha menos prático. Ok? Depois você, sobretudo membro da nossa igreja presbiteriana de Paraguaçu Paulista, vai nos dar o feedback a respeito do estudo bíblico. Mencione aí, mande por WhatsApp ou comente logo abaixo o que você achou mais interessante, aquilo que é mais difícil. Só não pode ser simplesmente, gostei, achei legal, achei jóia. Não, gostaria que você fosse um pouquinho mais específico, até para eu saber se realmente nós estamos sendo efetivos na nossa proposta de transformar um estudo bíblico presencial no estudo bíblico online. Nós não estamos fazendo tanto isso porque queremos, na verdade, as circunstâncias do confinamento e da quarentena nos obrigado a viver a comunidade cristã de forma online. E nós vamos nos acostumando com esta realidade. Então vamos lá, aprendendo a pedir perdão. Primeiro nós vamos ver como não pedir perdão. E eu vou aqui pedir licença para os irmãos para ler a página 134 desse livro, que tem uma lista de maneiras como nós não devemos pedir perdão. Seria mais assim: me perdoe, mas foi você que me provocou. Me perdoe, eu tinha bebido demais. Me perdoe, mas na verdade a culpa foi sua, não foi minha. Foi você que fez, não fui eu. Me perdoe, eu não pretendia fazer isso. Sim, então por que fez se não pretendia, né? Me perdoe, estava num dia ruim. Sim, eu também de vez em quando estou num dia ruim. E daí, né? Porque a gente está num dia ruim, nós vamos maltratar todo mundo? Me perdoe, mas meu desconfiômetro estava ligado. Isso aqui deve fazer muito sentido no mundo norte-americano. Talvez seja o caso de desligar um pouco o desconfiômetro, ou quem sabe jogá-lo longe. Me perdoe, eu te amo. Sim, você ama, mas errou, então peça perdão direito, né? Me perdoe, mas você estava errado. Me perdoe, mas você é chato, difícil de conviver com você. Me perdoe, mas eu estava de TPM. Sim, mas e aí? Outro dia, me perdoe, mas eu estava de unha encravadas. Isso é pedido de perdão? Isso na verdade está dizendo: me perdoe, mas eu não errei. Estou pedindo perdão, mas eu não precisava. Na verdade é você que é uma pessoa chata que me obriga a fazer te pedir perdão. É basicamente isso que a gente fala quando pede perdão, mas talvez, né? Tudo bem. Me perdoe, você precisa de ajuda. Me perdoe, não tive como evitar. Então você não tem que pedir perdão se não tinha como evitar, né? Foi involuntário, ou então tinha. Uma vez uma pessoa falou assim: me perdoe, mas não era eu. Se não era você, era quem? Não é verdade? Me perdoe, mas minha infância não foi das melhores. Todo mundo tem problema. Não põe a culpa em ninguém, põe a culpa em você. Ou como diria certa vez um personagem do mundo dos desenhos animados: a culpa é minha e eu ponho
onde eu quiser. Eu a coloco onde eu quiser. Essas últimas aqui são interessantes. Me perdoa, foi um cruzamento astral. A pessoa está lá lendo o horóscopo. Me perdoe, mas a culpa não foi minha, foi das estrelas. Me perdoe, mas Mercúrio estava em movimento retrógrado. Será que tem crente olhando aí a astrologia? Me perdoe, mas eu sou um viciado. Nada disso é um pedido de perdão a rigor. A culpa é do vício, a culpa é da TPM, a culpa é da unha encravada, a culpa é da própria pessoa ofendida, a culpa é do movimento retrógrado. Aquela história da pessoa fala o seguinte: o sujeito foi indiciado, condenado por estupro e fala assim, mas a culpa é da vítima porque estava vestindo roupa curta. A culpa é da vítima? A culpa é sua, né? Ela foi sistematicamente estuprada enquanto andava na rua? Não, só você. Porque você é o estuprador, porque você é o problema, não a roupa da vítima. Às vezes a gente coloca isso como se fosse uma coisa tão natural, e a gente vê até mulheres, por incrível que pareça, mulheres defendendo esse posicionamento. Ela não seria estuprada se tivesse vestindo roupa melhor. Ela não apanharia se tivesse um comportamento um pouco mais dócil. Não estou falando que assim que as pessoas têm que usar roupa curta, nem que... O bichinho me picou bem aqui. Até para fazer a barba tá difícil. Pessoa fez um ovo cozido errado, sei lá, uma comida errada e apanhou. Mas se ela tivesse feito o prato certo... Não tem essa C. A culpa é de quem errou, não da vítima. Então quando a gente pede perdão e põe a culpa na vítima, não necessariamente por ter cometido um crime, pode ser uma coisa muito mais simples, mas mesmo assim a gente tem esse hábito de colocar a culpa na vítima. Isso não é um pedido de perdão. Não é culpa do demônio, não é culpa do diabo, não é culpa da TPM, não é culpa da minha criação, não é culpa da cachaça, não é culpa do meu vício, a culpa é minha. Se eu vou pedir perdão, ou eu assumo que a culpa é minha, ou é melhor eu ficar calado. Do contrário, está simplesmente informando que você não aceita a culpa. Que você põe a culpa em alguém, que você transfere a culpa ou para a própria vítima, ou para um vício, para os pais. Desde que Freud começou a escrever, pelos idos do século retrasado, não me lembro bem se ele entrou no século passado também, a culpa agora é sempre das mães. A culpa nunca é dos filhos, a culpa é das mães. E a gente até na igreja faz isso aí. Quando a criança é bagunceira, a culpa é da mãe. A culpa não é da criança, a culpa é da mãe. Às vezes a pessoa tem 5 filhos. Já que eu pus a mão, né? Tem 5 filhos. Um é bagunceiro, os outros todos 4 comportadinhos. Aí ele faz bagunça, aí a culpa é da mãe. Mas e os outros 4? Não estavam bem comportados? Estavam, não estavam? Então às vezes a culpa é da criança mesmo. Muito bem. Como não pedir? Agora, como pedir? Primeiro, se eu não tiver certeza do que eu fiz. Nesse caso, nós vamos recomendar a você que atente para Provérbios 27, versículos 5 a 6. Provérbios 27, versículos 5 a 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. É o seguinte, você não tem certeza, você vai procurar conselho, você vai procurar ajuda. É isso mesmo. Vai procurar o pastor, vai procurar o seu líder do grupo de discipulado, vai procurar um irmão e vai expor. Será que eu errei quando eu fiz isso, isso, isso? Me ajuda aí, irmão. E se ele falar, não, você errou mesmo, você vai aceitar que errou, a não ser que haja alguma razão, uma boa razão para a qual você deve acreditar que não errou mesmo. Mas o que não dá é a gente procurar aconselhamento para que alguém possa chancelar o nosso erro, ao invés de, com honestidade, com sinceridade, causar as feridas leais que devem ser feitas em nós, porque na verdade é a gente que está ferindo o outro. E se ainda assim você estiver inseguro, você vai tomar coragem e você vai perguntar para a pessoa que você pode ter ofendido se você de fato a ofendeu. Continuando no nosso estudo, e se alguém tiver algo contra mim,
Então não é exatamente eu que o ofendi, mas eu tenho a sensação, a impressão, eu não tenho a consciência da ofensa, de ter ofendido, mas pode ser que eu tenha ofendido alguém. Então você vai ler Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5. E 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A questão aqui é a seguinte: se alguém tiver algo contra mim, quando o Senhor coloca a adoração e a ofensa no mesmo quadro, ele está dizendo que algo que é tão importante como a adoração, e os irmãos vão se lembrar da primeira pergunta do catecismo de Westminster, acho que os dois catecismos, o maior e o breve, está escrito lá que o fim principal do homem é desfrutar de Deus e adorá-lo para sempre. O que significa isso, irmãos? Se o Senhor Jesus Cristo coloca que a adoração ela deve ser interrompida, ou nem mesmo iniciar, caso a gente tenha a necessidade de nos reconciliar com alguém, significa a importância que Jesus dá à reconciliação dos irmãos, que a gente consiga viver uma vida em paz uns com os outros. A prioridade da reconciliação sobre a adoração. Ah, mas isso parece que não faz muito sentido com o restante da Bíblia. Na verdade, faz bastante sentido. Se você lembrar da conversa de Jesus com a mulher do poço de Jacó, você vai se lembrar que o Senhor Jesus Cristo diz que o Pai procura verdadeiros adoradores e não verdadeira adoração, porque o Senhor está mais preocupado com o adorador do que com a adoração. Está mais preocupado com aquele que oferta do que a oferta em si. Ou seja, ele está mais preocupado com a sua vida, com a minha vida, do que se a gente está cantando afinado, se a gente está cantando sentado, se a gente está cantando em pé, se a gente está levantando as mãos, se não está levantando as mãos. Ele está muito mais preocupado com a nossa vida do que com aquilo que nós fazemos no momento da adoração. Em segundo lugar, esta passagem também nos ensina a respeito de que a nossa busca pela reconciliação é sem restrição sobre a importância da nossa ofensa, se ela é importante, se ela não é importante. Vejam os irmãos que o texto não fala que se algo que o meu irmão tenha contra mim é algo importante, ele simplesmente diz que é algo que ele tem contra mim e que eu devo buscar a reconciliação em razão disso. Daí nós vemos que às vezes algo não tem importância para nós, mas tem importância para a pessoa que foi ofendida. Bom, isto posto simplesmente a título de introdução, uma longa introdução de 13 minutos, mas na verdade não é bem uma introdução em si, porque o que a gente estava falando sobre como não fazer. Agora a gente quer falar um pouco mais sobre o como fazer, porque se a gente deixar de fazer o errado, pode ser que a gente já entre aí numa grande vantagem. E até por eliminação a gente vai saber um pouco sobre como fazer o certo. Então vamos falar sobre os 7 passos da confissão, da nossa confissão para outra pessoa. Esses passos eles encontram no livro do reverendo Bob Jones, Busca da Paz, mas eles foram criados pelo Ken Sande, que é um autor também norte-americano, que escreve sobre reconciliações, sobre conflitos. Então nós temos o seguinte: 7 passos da confissão. Primeiro, inclua todos os interessados. Quem são os interessados? Aquelas pessoas que foram atingidas pela sua ofensa. Inclua essas pessoas. Quem são as pessoas que foram atingidas por sua ofensa? Eventualmente uma pessoa que assistiu, uma pessoa que participa, uma pessoa que sofreu a consequência da sua ofensa. Não que a sua ofensa tenha sido para ela, mas ela foi alcançada pela sua ofensa. Imagina o seguinte: um jovem adolescente, mesmo uma criança, assiste você tendo uma discussão com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo. Nessa discussão você
falou palavras que, embora não tenha magoado tanto assim seu cônjuge, deixou o seu filho, sua filha bastante impressionado. Então, na hora de você pedir perdão, isso aqui é apenas uma ilustração dessa aplicação, você vai pedir perdão para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu esposo, mas vai também pedir perdão na presença ou até também para as pessoas que foram envolvidas, seus filhos, que assistiram e ficaram mais impressionados até do que seu cônjuge, que tem a maturidade suficiente para saber que aquela era uma discussão trivial, mas para a criança era praticamente uma declaração de guerra, a Terceira Guerra Mundial, que deixou a criança insegura e às vezes até mesmo sem dormir. Uma coisa é o pai chegar lá, a mãe chegar lá e falar: ó, meu filho, é assim mesmo a vida, a gente briga mesmo e acabou. Vai se acostumando. Outra é a gente chegar lá e falar: ó, você me desculpa, meu filho, me perdoa porque eu falei isso para sua mãe, falei isso para o seu pai. E isso magoou tanto ele, já pedi perdão, já me acertei com ele, ou então faz isso na frente da pessoa. E eu gostaria também de pedir perdão a você porque eu deixei você triste, deixei você insegura, permiti que a minha atitude desse a você a impressão de que eu e seu pai, eu e sua mãe estivéssemos nos separando, por exemplo, porque as crianças têm medo disso. Embora a discussão não tivesse nem chegado perto desse caminho, mas para a criança que às vezes está em contato com outros pais que se separaram e a criança na verdade não entende bem por que isso aconteceu, então ela acha porque fritou um ovo errado, se separou, ou sei lá, né? Então a questão é simplesmente trazer. Eu aqui trouxe a questão do interesse dentro familiar, mas você aplica em outros momentos, assim, no âmbito do trabalho, no âmbito da igreja, né? Você grita com a pessoa, por exemplo, numa reunião, e depois pede perdão só para ela, escondidinha, e ninguém fica sabendo que você pediu perdão. Então, na verdade, até a sua imagem para elas é de uma pessoa autoritária, arrogante, e você possivelmente até tratou em particular com aquela pessoa, mas você deveria ter também chamado o círculo de pessoas que foram ofendidas também para aquela conversa a respeito daquela reconciliação. Em segundo lugar, evite o se, o mais e o talvez. Como assim? Sinto muito se te magoei. Magoou ou não magoou? Sinto muito, me perdoe, mas você não devia ter me provocado. Então, você está pedindo perdão ou não está? Você está pedindo perdão ou está me acusando? Não. Aí começa a briga novamente. Ah, eu te provoquei, porque tal. E aí o negócio não tem fim. Até para isso a gente precisa ser até um pouquinho pragmático nesse sentido. Não estou falando do movimento filosófico do pragmatismo. Estou falando da gente, assim, colocar na prática e fazer assim, uma ponderação, uma avaliação sobre se a nossa palavra vai gerar um novo conflito ou não. Talvez eu não tivesse errado se você acertasse mais. Isso aqui é típica pedido de perdão nas relações conjugais, né? Talvez eu não tivesse magoado se você tivesse levado o lixo para fora, se você tivesse cozinhado a comida certa, se você não tivesse posto tanto sal, minha pressão tivesse subido, né? Por aí vai. Dou aqui alguns exemplos, mas você saberá aplicar na sua situação familiar, saberá enxergar o alcance dessa aplicação. Segundo lugar, seja específico ao admitir seus erros. Desculpa qualquer coisa. Como assim desculpa qualquer coisa? Se você sabe que você me ofendeu, se eu sei que eu te ofendi, então me desculpe a ofensa que eu te fiz. Qual ofensa? Aquela que eu te chamei disso, aquela que eu briguei com você, aquela que eu espezinhei você. Aqui no estado de São Paulo, o pessoal chama espezinhar de pirraça, fazer pirraça com o outro. Às vezes a pessoa nem percebeu que está sendo pirraçada. Não sei se existe essa forma nominal do verbo pirraçar. Não sei nem se existe isso nas normas gramaticais mais eruditas. Mas é pedir perdão por algo. Ó. Desculpa por ser um pai relapso. Como assim? Peça perdão, ó, desculpa porque eu trabalho demais e deveria ter ido assistir o seu jogo, era importante para você, e embora eu também precise trabalhar para te sustentar,
Eu sei que eu deveria estar lá. Eu deveria trabalhar no outro momento, não naquele momento. Por isso eu estou pedindo perdão. Então, não é desculpa qualquer coisa, não é desculpa se te magoei, não é, seja específico. Todos os pedidos de perdão que nós encontramos na Bíblia, eles são pedidos de perdão específico, não tem nada de desculpa qualquer coisa. É desculpa por isso, me perdoe por isso. E eu quero dizer aqui, aí eu peço uma licença, vou fazer a seguinte colocação. Eu sinto muito como desculpa com perdão como sinônimos. Tem gente que acha que você tem que pedir usar a palavra perdão, me perdoe por algo. Pode ser que você possa usar a palavra desculpa, isso na minha avaliação, com esse mesmo sentido, ou dizer sinto muito, não deveria ter feito isso e tal. Para mim, tudo isso são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, mas algumas pessoas entendem que não, que o pedido de perdão deve usar a palavra perdão. Quarto lugar, reconheça a dor. Efésios 4, versículo 30, nos fala a respeito da nossa ação em relação a Deus, do nosso pecado em relação a Deus. E ele diz que o nosso pecado é capaz de fazer o quê? Cadê? Efésios 4, 30. Página errada. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O pecado é um reconhecimento de, ou melhor, um ato de causar tristeza a Deus, além de ser tudo que ele é, a transgressão da lei, é um ato que nos separa de Deus, pode ser por pensamento, mas pode ser também por omissão, mas pode ser por ação, comissão ou omissão, etc. E ele também é um ato que traz tristeza, ele é um entristecer. Então, reconhecer a dor do outro. Às vezes a gente pede perdão, mas a gente pede perdão, eu peço perdão, me perdoe, eu sei que você é muito fraco, você é muito frágil, você não aguenta nada, qualquer coisa te magoa. Isso não é um pedido de perdão. Isso não tem nada a ver com pedido de perdão. Isso, na verdade, é uma nova ofensa. Quer pedir perdão? Mostre-se que se preocupe com a pessoa que você magoou e que você agora busca o perdão dela. Pedir perdão, me perdoe, com ironia, pedir perdão com expressões, irmãos, isso não é um pedido de perdão. Pedido de perdão reconhece a dor do outro. Quinto lugar, reconhece ou imagina, pelo menos, às vezes a dor de uma pessoa não é exatamente a nossa dor, a forma como a gente sente. Né? Quinto lugar, aceite as consequências. Quais são as consequências quando nós ofendemos alguém? Diversas. Deuteronômio 22, versículo 8. Deuteronômio 22, versículo 8. Eu não sei como está na sua casa, mas aqui se a gente não liga o ventilador, os bichinhos não deixam a gente trabalhar, não deixam a gente fazer nada. E ainda fica picando a gente, né? Agora, vem aqui. Aí fica aquela coceirinha daquele insetinho que picou. Eu espero eu que não seja o mosquito da dengue. O coronavírus não está matando ninguém aqui em Paraguaçu Paulista até onde a gente sabe, mas a dengue é preocupante. Vamos cuidar do coronavírus, mas também vamos cuidar da dengue. Vamos cuidar não, vamos tentar matar a dengue, vamos tentar matar o coronavírus, né? Vamos cuidar deles não, vamos cuidar da gente. Deuteronômio 22, 8. Quando edificares uma casa nova, falhás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas a culpa de sangue se alguém de algum modo cair nela. Já pensou um negócio desse? Culpa de sangue. Culpa de sangue. Tem como fugir disso? Vou ler Lucas 19, versículo 8 a 9 também. Mas antes, Lucas Lucas 19, 8 a 9. Você vai pedir perdão para a pessoa, mas a pessoa caiu da sua casa. Qual será o efeito dela? Você não vai pedir perdão para ela. Ela morreu, infelizmente, pedido pós-mortem.
senão família. E aí, qual que é a consequência da falta de zelo e o outro se acidenta? Não é simplesmente ser perdoado? A pessoa chega lá, um assassino, é perdoado pelo pai da vítima, pela mãe da vítima. E aí, ela deve ser inocentada por causa disso? Lucas 19, versículos 8 a 9. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Existem consequências, Deuteronômio 22, 8, consequências criminais, Lucas 18, 19, consequências em termos de restituição pecuniária, dinheiro, não é? Existe também, eu vou citar aqui um texto de Provérbios 19, 19. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ou seja, existem algumas consequências que acabam vindo, sejam consequências assim de restituição, que é interessante. A pessoa quebra a vidraça do outro e fala: eu gostaria de pedir perdão. Eu acho que a pessoa tem que pedir perdão mesmo. Só que ela não seria interessante ela pagar o conserto também? Não é verdade? A gente, quando pedir perdão para alguém, a gente tem que pensar se isso trouxe um prejuízo e que tipo de prejuízo trouxe para a pessoa, né? Se eu pede perdão, quebrou um móvel da pessoa, pede perdão e não paga o móvel, pede perdão e não restitui, tem que restituir. Perda de bens ou privilégio. Agora eu vou citar, nós estamos no 26º minuto de estudo, vamos caminhando. Lucas 15, 19, filho pródigo voltando fala: trata-me como um dos teus empregados. Ele estava planejando pedir perdão para o seu pai e já havia organizado seu discurso reconhecendo que aceitava sobre si a penalidade, embora com a convicção de que seria perdoado e aceito, a penalidade de ser tratado não mais como um filho, mas como um trabalhador. Terceiro, aceite a futura falta de confiança. Provérbios 18, 19 diz que o coração do amigo que foi ofendido, ele é mais intransponível do que uma cidade fortificada. Ou seja, seu amigo possivelmente vai parar de confiar em você. É uma consequência. Tem que ser aceita. O que você vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos sacudir um amigo que vai falar: não, você tem que me perdoar, você não é crente? Tal. Não. Mais uma vez, você não transfere a responsabilidade para outra pessoa. Você fica com ela e pede perdão por ela. Sexto lugar, mude seu comportamento ou pelo menos explique como você pretende fazer isso. Você vai pedir perdão, você pede perdão: me perdoe, eu bebo demais, agora peço perdão. Estou largando a bebida, estou entrando no Alcoólicos Anônimos, vou aí comprar uns livros sobre isso, vou buscar Deus, vou fazer um jejum de 40 dias, 40 noites para largar a pinga, largar o álcool. Mude seu comportamento ou pelo menos explique como você pretende fazer isso. Provérbios 28, 13, está escrito que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, você tem que explicitar que você está mudando de caminho, não é? Errei, me perdoa e eu vou errar e você vai me perdoar ainda várias vezes porque eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, azar o seu. Isso não é um pedido de perdão. Sétimo lugar, peça perdão e dê tempo para a pessoa. Acabei de falar a respeito de Provérbios 18, 19 sobre o amigo ofendido que se torna como uma cidade protegida, murada. Seu coração é inacessível. Então você vai dar tempo a ele. Você vai pedir e não exigir o perdão dele. Meus irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 8 diz que no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. Isso não é fácil, mas isso é um alvo que nós devemos buscar. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Santificação não é só pureza sexual. Santificação não é só frequentar culto. Santificação não é só fazer uma oração durante o dia. Santificação é também conviver com as pessoas, pedir perdão quando necessário, deixar a oferta no altar para pedir perdão para a pessoa, reconciliar-se com o próximo. Isso também é santificação. Isso também faz parte
do nosso processo de transformação do velho homem para o novo homem. Isso faz parte de desabituar-me de algo para habituar-me de outro algo. Largar, despojar-me do velho homem e revestir-me do novo homem. Isso tudo faz parte da nossa experiência cristã. Esses tempos de confinamento, a gente pede a Deus que a gente consiga sair dele sem matar nossos cônjuges, sem destruir o casamento, sem destruir os nossos filhos, sem acabar com os nossos pais. Ou seja, nós temos que reaprender a conviver, sobretudo aqueles que têm estado em casa realmente confinados, e às vezes a família é grande, então tem que aprender a conviver, a pedir perdão. Às vezes a gente não convive tanto porque a gente trabalha o dia inteiro, e agora a gente trabalhando de casa, trabalhando no home office e tantas outras características, a gente acaba passando mais tempo com os familiares, acaba tendo que perdoar mais e pedir perdão mais. Mas isso, na verdade, é um aprendizado para a vida toda. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te pedimos que tua bênção permaneça sobre os nossos irmãos. Dá-nos a graça, ó Deus, de perdoar uns aos outros, de viver bem uns com os outros, sobretudo com os nossos familiares, nos nossos lares. Assim também na tua igreja, na sociedade de uma maneira geral. Nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso estudo bíblico. Continue conosco. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.